para vocês. Vocês podem utilizar o chat, a gente vai conseguir visualizar as perguntas dentro do chat, mas se vocês quiserem fazer uma pergunta em específico, vocês podem utilizar o canal Q&A, é o Q e o A. Esses dois canais podem ser utilizados para comunicação, mas se quiser mandar uma pergunta direto para algum palestrante que está aqui, use o Q&A, que eu estarei verificando a todo momento. A gente pode anotar e pede para ele responder aqui ao vivo, tá bom? Vânia, por favor. Vânia vai fazer a abertura oficial, a nossa solenidade. Você pode sim, por favor. Boa noite a todos. Eu vou pedir licença para vocês para tirar a máscara. Boa noite a todos. É uma alegria estarmos aqui. Ter todos vocês, seja presencial ou virtualmente. Depois de tantos desafios enfrentados, podemos nos reencontrar até no domingo, para tratar de temas importantes e relevantes a todos nós. Tivemos ou ainda temos uma pandemia entre nós, outras querendo chegar, mas finalmente esse momento chegou. Para todos nós, do Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal, é muito importante esse momento. Eles não dizem respeito a nós, mas sim a milhões, bilhões de animais que, partindo daqui, de Curitiba, estando onde estiverem no país e no mundo, nos mobilizam a defendê-los. Defender, proteger, lutar por seus direitos. Direito à vida com V maiúsculo. Garantir dignidade e respeito a todos. Mas como temos caminhado? Para muitos, talvez tenhamos, como dizem, um meio copo vazio. Queriam, e nós também, que as garantias vitais e constitucionais já conquistadas, que incluem nós, os animais, estivessem a cada dia mais garantidas. Mas, em especial, nos últimos anos, no Brasil, estamos vendo inúmeras desconstruções legais, mudanças que nos conduzem a um passado de desrespeito e sofrimento aos animais. Para muitos outros, talvez como nós, todos aqui, apesar dos momentos desafiadores enfrentados, conseguimos olhar para trás e ver que temos avançado apesar do cenário atual do país. Temos alguns grandes marcos históricos que nos animam a progredir, como a Declaração de Cambridge, título central desse seminário, o crescimento do direito animal no Brasil, com centenas de profissionais, aqui representados alguns deles, engajados, competentes e que nos trazem centenas de publicações, vitórias e aprendizado. Um ponto central que nos anima a seguir é o aumento expressivo de representantes da sociedade civil que, de forma independente ou reunidos em ONGs, como nós, no Fórum Animal, têm crescido, se fortalecido e hoje, no 22º ano do século XXI, asseguro ao dizer aos senhores que não vamos desistir. Não vamos retroceder. Nossas mãos estão unidas, reunidas, coligadas, inseparáveis na luta pela vida dos animais. Agradecemos a toda a equipe que cuidou dos detalhes desse lindo evento. Em geral, jovens determinados e comprometidos com o trabalho que realizaram e que vão realizar pelos próximos dias. Agradecemos em especial aos professores Carla Molento, Vicente de Ataíde e, em particular,
a professora e amiga de tantas lutas, Rita Garcia. A cada um de nós que estão aqui conosco nessa, passo a passo pelos animais, peço agora que levantem os três, professora Carla Molento, professora Rita Garcia e professor Vicente de Ataíde, para que juntos possamos agradecer a eles e assim também agradecer à Universidade Federal do Paraná pelo acolhimento que eles merecem. Por favor, eu peço uma salva de palmas para eles. Então, agradecemos à Universidade Federal do Paraná pela parceria, pelo apoio e pelo acolhimento. Sem tudo isso, nosso 6º seminário não estaria começando agora, sem falar que ele tem muitos meses de atraso. Peço a todos que aguardem mais um instante, pois imagens da nossa história, algumas apenas, dessa história tão longa, de 20 anos de existência do Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal, vão ser apresentados a todos, a todas e a todes. Ao longo desses 20 anos, muitos desafios foram superados. Muitas pessoas das imagens que vocês veem seguiram caminhos distintos. Criaram outras ONGs, saíram da luta da proteção e da defesa dos animais, mas a imensa maioria faz parte dessa transformação. Algumas dessas imagens, de outro tempo, mostram desafios que foram vencidos, em especial por pessoas incríveis como a nossa querida Sônia Fonseca, aí nessa imagem representada. Decisões judiciais que são históricas, não só para nós, mas para os animais, de uma forma geral, no nosso país. Personalidades que fizeram parte da história do Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal. Movimentos de rua, com pessoas maravilhosas que ajudaram a trazer o fórum, como a Ângela Caruso, a Nina Rosa, a Elizabeth MacGregor, a Rita Garcia, o Werner Payne e centenas de outras pessoas que estão por todos os espaços do nosso país.
nossa luta nunca foi simples, nunca foi fácil, mas nós nunca deixamos de lutar. Esse foi o nosso primeiro evento dentro de uma universidade pública. Nós temos muito orgulho disso, porque de lá para cá, sucessivamente, a academia tem acolhido o nosso trabalho, a nossa luta, porque é através dela que nós embasamos muito das conquistas que nós temos. Foi dentro do Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal que eu descobri, enquanto médica veterinária, a importância de fazer jus àquilo que eu pude aprender nessa vida. Então, essa é uma pequena homenagem pelos 20 anos do Fórum, que eu gostaria de deixar aqui para vocês. Embora simples, ela foi feita com todo o coração. Hoje, dentro do Fórum, a gente tem essa equipe extraordinária de pessoas jovens, de pessoas batalhadoras. E há poucos dias, a Ana Paula, ela me disse uma coisa que eu nunca mais vou esquecer. O Fórum mudou, o Fórum cresceu, o Fórum avançou. E eu entendo que é nesse crescimento, nessa mudança, que nós vamos chegar cada vez mais longe, junto com todos nessa luta. Hoje a gente está aqui. E eu queria agradecer muito a todos que estão aqui conosco hoje, presencialmente ou à distância, e que nós possamos continuar nessa luta, não desanimando e sempre lutando. Queria deixar aqui o meu reconhecimento pessoal para a Sônia Fonseca, que é a nossa fonte de inspiração, que é através dela que todos nós, que hoje estamos no fórum, aprendemos o que é lutar e defender os animais. Muito obrigada e aproveitem o evento. E mantenha a luz do meio ligada. Bom, como vocês já viram, a gente vai ter uma programação extensa nos próximos dias. E, para dar início a esse primeiro bloco de palestras e apresentações, que recebeu a denominação de Consciência e Ciência Animal no direito constitucional brasileiro, eu tenho o prazer de chamar para fazer a primeira apresentação o professor Vicente de Paula Ataíde Júnior, que é professor aqui da casa da UFPR, é coordenador do curso de Direito Animal
e é juiz de direito aqui do Estado do Paraná. Seja muito bem-vindo, doutor Vicente. Boa noite a todas e a todos. Que honra, que satisfação e que emoção poder ver participar desse seminário de defesa animal, como iniciativa desse grande Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal. Que emoção ouvir a professora Vânia Plaza. Eu acho que quem merece uma grande salva de palmas é, de fato, a professora Vânia Plaza, que é a nossa... Uma vida toda dedicada, quantas referências, quantos trabalhos, quantas perícias, quantos conselhos, não? Alguém que tem nos ajudado a compreender, especialmente, professora Carla, né? Quem é de fora da medicina veterinária, ou das ciências biológicas, das ciências naturais, certamente, quando começa a trabalhar o direito animal, a primeira dificuldade é a compreensão do funcionamento da vida animal em especial. Então, eu fico muito honrado de poder participar desse evento. Eu só lamento não poder estar aqui ladeado pelo meu grande amigo, grande professor Daniel Braga Lourenço, que não pôde comparecer, e que certamente poderia abrilhantar ainda mais a abertura desse evento. E, doutora Vânia, depois da sua fala, depois dessa emocionante retrospectiva da história do Fórum, eu decidi mudar a minha apresentação. Eu vou ter a oportunidade de participar de um painel amanhã pela manhã, então eu vou dedicar vou deixar para o painel de amanhã, em que eu vou poder discutir com colegas dentro do painel uma perspectiva um pouco mais teórica, né, do direito animal, uma proposta, né, de sistematização das fontes normativas do direito animal, e gostaria de substituir, para fazer uma abertura, professora Carla, professora Rita, fazer uma abertura um pouco mais condizente com uma expectativa de abrir um seminário para colocar todo mundo sintonizado com o momento que nós vivemos no Brasil, em termos de ética e direito animal. E entendam que vocês vão ouvir essas palavras de alguém que é novo nessa área. Eu me considero uma criança dentro do direito animal, comparado com o trabalho de Elizabeth McGregor, Vânia Plaza, Rita Garcia, Carla Molento, e tanta gente aqui, eu não vou poder nominar todos. Vocês fazem a história da proteção e defesa animal no Brasil. Eu me apaixonei pela área. Inequivocamente, decidi dedicar a minha vida. Percebi que valia a pena dedicar o resto da minha vida, enquanto tiver saúde e consciência, para esse novo campo do direito que está pedindo espaço e reconhecimento. Eu sou juiz federal há 20 anos. A minha carreira acadêmica, toda ela foi dedicada ao direito processual civil, ao estudo do funcionamento do processo judicial, mas eu já cansei de falar isso, doutora Selma, e mais uma vez eu compartilho esse meu testemunho. Quando eu fui apresentado, e pelas mãos do professor Francisco, cadê você, Francisco José Garcia Figueiredo? Como o professor Francisco me apresentou ao direito animal em 2016, a minha história é muito recente. 2016 é o meu primeiro contato com uma disciplina que eu não imaginava que existia. Eu venho de toda aquela formação jurídica tradicional do Código Civil. Daqueles que leem no Código Civil que animais são coisas, são bens. Eu e todos os meus colegas de graduação e pós-graduação em Direito. Eu venho dessa base que certamente os colegas do Direito aqui, que cursaram as faculdades
sabem e lembram os seus professores falando exatamente isso. Apresentam na lousa a classificação de sujeitos, pessoas e bens, e quando falam dos bens, apresentam como exemplo de bens móveis os animais. E ponto final, sem nenhum tipo de discussão mais ampla. Eu nunca tive o prazer de ver um professor de direito civil chegando e fazendo um contraponto, trazendo uma crítica, dizendo que, de repente, as coisas deveriam ser diferentes. Agora, a Universidade Federal do Paraná, nós temos aluno, o Gustavo aqui, meu aluno de segundo ano da graduação em Direito, aluno de processo civil, mas interessado em direito animal. Agora, a Universidade Federal do Paraná tinha que se abrir. Os nossos professores já não são tão... não tem mais uma visão tão fechada, mas porque nós estamos produzindo conhecimento. Estamos produzindo literatura, eventos, extensão, ensino, pesquisa. O direito animal na Universidade Federal do Paraná agora está na pós-graduação. É possível ser mestre e doutor. Nós temos aqui doutorandos, o Yuri é doutorando em direito animal pela Universidade Federal do Paraná, Valesca, logo ali atrás, acabou de se doutorar pela Universidade Federal do Paraná em direito animal. Então, a abertura ao direito animal está acontecendo. Mas, então, eu gostaria de compartilhar com vocês nessa abertura que vocês percebam que nós temos toda uma tradição cultural para vencer. Todo um estado de coisas, um ensino jurídico ainda não mudou. O direito animal enquanto campo do direito, em que o animal é o protagonista, e quando eu digo que é o protagonista, porque o animal é sujeito de direitos, vejam que só a própria definição, professora Carla, de direito animal já é uma ruptura de paradigmas, porque ele se intromete no direito civil e força uma reinterpretação das instituições civilistas. O direito civil ele está sendo forçado a se reprogramar para dar espaço a animais como sujeitos. Esse ano, nós tivemos um evento que faz parte do calendário, de direito civil, que são as jornadas de direito civil, feitas sob o patrocínio do Superior Tribunal de Justiça, só civilistas, só especialistas em direito civil, aqueles que tradicionalmente falam que animais são bens, mas pela primeira vez, 2 enunciados, um enunciado em especial, foi admitido para ser discutido. Vejam, admitir é dizer assim, ele tem uma possibilidade de ser aceito. Um enunciado exatamente dizendo que o artigo 82 do Código Civil tem que ser reinterpretado à luz da Constituição, à luz da regra da proibição da crueldade e do princípio da dignidade animal, para se entender que lá nesse artigo 82 do Código Civil, que conceitua bens móveis, não se pode ler, não se pode incluir os animais não humanos. É claro que vocês devem imaginar que aquela plateia de civilistas não aprovou esse enunciado. O enunciado não foi aprovado. Mas o fato de ele ter sido submetido à discussão, de nós termos, Arthur, cadê você, Arthur? De termos Camila Prado lá nas jornadas defendendo este enunciado, ou seja, trazendo ao público de civilistas, forçando que eles pensem a respeito dessa reinterpretação do Código Civil, demonstra que o direito animal ele está conseguindo vencer os seus primeiros obstáculos. O direito animal ele se apresenta cada vez mais e exatamente isso nós temos falado e insistido, que um momento fundamental é a gente alcançar esse público que não, como eu, antes de 2016, é o público que não sabe que existe o direito animal. É não falar mais para o nosso público.
ou como a gente gosta de falar, não pregar para os convertidos. É abrir espaço do direito animal no direito civil, no direito penal, no direito constitucional e, pasmem, também no direito ambiental. Os nossos colegas do direito ambiental não são, né, Rogério Ramé, exatamente adeptos à teoria da ciência. A ciência é um obstáculo a reconhecer direitos da natureza. Se fala. Tiago Fencer-Seifer vai estar aqui para falar sobre esse assunto. Tá? Então, é essa infiltração, essa transversalidade do direito animal que precisa cada vez mais. Esse é um trabalho que nós temos insistido, que nós temos feito, que nós temos aqui tanta gente trabalhando para levar o direito animal exatamente àqueles que formam opinião, que formam as teorias nos campos tradicionais do direito. Entendam. Os juízes, a gente pensa assim, e eu especialmente, tudo que eu procuro pesquisar e escrever, eu procuro escrever para convencer juízes. A minha participação, doutora Vânia Plaza, a minha participação, a minha singelíssima contribuição, que nada se compara com o trabalho que vocês realizam na proteção dos animais. A minha contribuição é tentar trazer ou formular melhores argumentos para que advogados como Ana Paula Vasconcelos, com os advogados animalistas, tenham melhores argumentos para convencer juízes a reconhecer direitos para animais. E aí, eu vou falar isso amanhã, o nosso momento em especial, o nosso momento fundamental é organizar as fontes normativas. Entendam que o Brasil é extremamente privilegiado em termos de fontes normativas. Eu quero dizer assim, o conjunto das leis que podem atribuir direitos fundamentais a animais. Nenhum país do mundo é como o Brasil em termos normativos, em termos de direito animal. Nenhum país. E por isso que nós não podemos nos recusar, o pessoal do direito não pode se recusar a extrair a máxima potencialidade dessas fontes normativas. Nós temos Constituição. Nenhum país tem uma Constituição como a nossa. Tanto em proteção do meio ambiente, mas, sobretudo, em termos de proteção dos animais. A Constituição de 88 é a certidão de nascimento do direito animal. Eu não sei se nós poderíamos estar aqui falando de direito animal no Brasil se nós não tivéssemos o artigo 225, parágrafo 1º, inciso 7, do qual nós temos a extraordinária regra da proibição da crueldade, que o Fórum tanto se utiliza de forma brava e combativa. Só com essa regra constitucional, nós já conseguimos proibir e dizer é crime, é ilícito, farra do boi em Santa Catarina, rinhas de galo em vários estados, a vaquejada, e com isso, argumentos contra rodeios, as atividades de entretenimento em geral, né? E uma série de outras decisões posteriores do próprio Supremo Tribunal Federal. Ou seja, a nossa Corte Maior tem jurisprudência, tem decisões de proteção dos animais, uma linha de jurisprudência favorável ao direito animal, de construção do direito animal, exatamente porque nós temos Constituição. Então, o primeiro passo da existência do direito animal no Brasil se deu no dia 5 de outubro de 1988, com a Constituição Federal. Né? Por isso que nós sempre renovamos o nosso reconhecimento ao trabalho da professora Edna Cardoso Dias, que fez aquele trabalho na Assembleia Nacional Constituinte para que a redação do artigo 225 incluísse a regra da proibição da crueldade. Mas não paramos aí, e como eu citei a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, coloquem um segundo grande momento do direito animal no Brasil, a ADIM da vaquejada de 2016.
cujo resultado não seria possível sem a participação fundamental dos médicos veterinários que deram os laudos, os pareceres técnicos para demonstrar aonde fica a crueldade na atividade da vaquejada. Não existiria a ADIM da vaquejada, o acórdão do Supremo Tribunal Federal, dizendo que não é possível regulamentar a vaquejada ou garantir o bem-estar animal na vaquejada se não fosse o trabalho técnico dos médicos veterinários que lá foram e convenceram os ministros do Supremo. O ministro Marco Aurélio ficou absolutamente convencido. Ele disse na ementa do acórdão da decisão fundamental: a vaquejada é incompatível com a regra. Ela discrepa da regra da proibição da crueldade. Mas por que a ADIM da vaquejada de 2016, me permitam dizer assim, não é mais importante no sentido de conquista, mas por que ela se destaca em relação aos outros precedentes anteriores e os precedentes que vieram na sequência? Por que a ADIM da vaquejada de 2016 ela deve ser colocada como segundo grande marco? Porque, pela primeira vez, e muito em função do voto do ministro Luiz Roberto Barroso, e esse ministro tem que ser chamado, tem que estar num dos seminários, e ser homenageado nos nossos seminários. Porque o voto que ele deu nesse julgamento, um voto vista, ele pediu tempo para estudar, e quando ele devolveu, ele fez exatamente a declaração mais importante da história do direito animal brasileiro. Porque pela primeira vez, o Supremo não utilizou o vocabulário do direito ambiental para proteger os animais. Não falou que estamos a proteger o meio ambiente, estamos a proteger o equilíbrio ecológico ao proibir a crueldade na vaquejada. Ele disse: o sofrimento animal importa por si só. A regra da proibição da crueldade, ela não visa proteger o meio ambiente, ela visa proteger o animal em si mesmo. Ela é uma norma autônoma. E aí veio a ministra Rosa Weber, complementando uma declaração também extraordinária. Nova presidente do Supremo, que está aí assumindo a presidência do Supremo, e ela diz: sim, os animais têm dignidade própria. Os animais, interpretando a Constituição, a ministra Rosa diz: animais têm dignidade própria. Então, todo o vocabulário do direito... O ministro Barroso, nós estamos comemorando aí os 10 anos da Declaração de Cambridge, o ministro Barroso fala pela primeira vez: animais são seres sencientes. Não dá para deixar de reconhecer, né, esse grande momento do direito animal no Brasil, que foi a ADIM da vaquejada. Vocês podem pensar, sim, mas a reação política foi forte, a emenda constitucional número 96 foi aprovada, a luta continua. Não dá para desistir, doutora Vânia Plaza, concordo. A luta continua, temos aí um novo passo a dar. Mas os rodeios, as vaquejadas, continuam sendo proibidas em vários locais do país. Tivemos a proibição em Minas Gerais agora de todos os rodeios do estado. Ganhamos uma batalha, perdemos outra. A presidência do tribunal suspendeu a decisão. Mas teve um juiz de direito em Minas Gerais que acolheu as razões e suspendeu os rodeios no estado todo. Ou seja, aquela ADIM da vaquejada continua nos ajudando a pensar e a conseguir novas decisões e novos precedentes. Então, vejam que dado interessante. 2016 foi a minha ligação com o direito animal começa em 2016. A leitura do acórdão, eu recomendo a todos vocês. São 150 páginas, mas vocês não vão cansar de ler. É extraordinário, porque os ministros debatem as notas, todo o debate. Eles chegam o ministro Luiz Fux ou o ministro Marco Aurélio pergunta: seremos todos vegetarianos, então, no futuro? Nesse acórdão, está lá o debate. Seremos vegetarianos? O ministro Barroso diz: isto é uma inevitabilidade histórica.
O ministro Barroso diz isto. Se discutiu o vegetarianismo no acórdão da vaquejada. É empolgante ler esse acórdão, eu recomendo a todos e a todas que leiam, é muito interessante. Pois bem, exatamente após, Esther, me controle, que eu acabei no meu cronômetro aqui, acabei desligando ele. Tá? Eu não acho que seja uma coincidência o terceiro momento que vem após a dita vaquejada. Não é coincidência que a partir do ano de 2018, as leis estaduais passam a expressamente, leis estaduais, pela primeira vez na história, passam a dizer expressamente que animais são sujeitos de direitos. Porque toda a construção que nós fazemos a partir da Constituição é uma construção hermenêutica. Nós vemos lá a regra da proibição da crueldade e percebemos que o Constituinte valorou os animais com fins em si mesmos, derivamos disso a dignidade animal e dizemos, quem tem dignidade não é coisa. Coisas não têm dignidade. Somente sujeitos de direitos têm dignidade e esses sujeitos de direitos precisam ser protegidos por um catálogo mínimo de direitos fundamentais. Agora, outra coisa é você tem uma lei chegando e dizendo expressamente animais são sujeitos de direitos. Como começamos com Santa Catarina em 2018, ainda que limitando a cães, gatos e cavalos, sim, uma lei estadual afirmando que cães, gatos e cavalos são sujeitos de direitos. No mesmo ano de 2018, nós temos aqui o autor do anteprojeto, professor Francisco José Garcia Figueiredo, 8 de junho de 2018, a Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba aprova a primeira lei a catalogar expressamente direitos fundamentais para animais não humanos. Né? Código de Direito e Bem-Estar Animal da Paraíba, cujo anteprojeto do professor Francisco, pela primeira vez na história, não afirma que animais são sujeitos de direitos, vai além, estabelece um catálogo mínimo de direitos fundamentais para animais não humanos. Direito à saúde, direito ao atendimento médico veterinário, a um abrigo com dimensões adequadas, né? Limitação de trabalho para os animais que ainda são explorados, enfim, uma série de direitos fundamentais. É que talvez vocês estejam tão acostumados em pensar, né? O último slide que passou da apresentação do fórum, estava lá a cabeça escrito atrás, animais têm direitos. Né? Mas para quem é do direito, para quem tem toda a sua tradição colocada em cima do Código Civil, ter uma lei estabelecendo expressamente um catálogo de direitos fundamentais é algo que gera uma perplexidade, uma surpresa e, exatamente em mim, uma sede de aprofundamento, de avanço, de catalogação, de sistematização, para que a gente possa traduzir isso em termos práticos. Não paramos aí. Rogério Ramê, o pessoal do Rio Grande do Sul, em 2020, conseguiu também uma lei. Imagina o Rio Grande do Sul aprovar uma lei, né? Ainda que não abranja todos os animais, mas todos os animais domésticos de estimação no Rio Grande do Sul foram reconhecidos como sujeitos de direitos. Em Minas Gerais, temos aqui Monique Mosca, né? Todo o corpo de colegas do Ministério Público de Minas Gerais, a nossa grande referência no Brasil em termos de proteção judicial dos animais. Minas Gerais, em 2020, também aprova uma lei universal. Todos os animais são sujeitos de direitos. Todos os animais são sujeitos de direitos. Então, esse movimento, a partir de 2018, ele é revelador de um novo momento. Um terceiro momento fundamental, a legislação estadual expressa, né? E algumas municipais que vieram na sequência, aqui São José dos Pinhais, aqui na região metropolitana de Curitiba, tem uma belíssima lei catalogando direitos para animais residentes
habitantes do município. Então, nós passamos a ter, e aí eu encerro, no Brasil, um material jurídico, documentos jurídicos, fontes normativas expressivas. Só que agora nós estamos exatamente no momento, e eu tenho aqui meus alunos de graduação, de pós-graduação, o Lucas está aqui, eles sabem que agora a nossa convocação é para organizar esse material jurídico disponível, sistematizar, para que nós possamos fazer render isto em termos de convencimento dos juízes. É aquilo que eu vou falar amanhã, é a teoria dogmática dos direitos animais. Nós precisamos dizer, os juízes, eles devem ter claro que é do ordenamento jurídico, do conjunto de fontes normativas que nós estabelecemos no Brasil, que animais são sujeitos de direitos e que é possível dizer, esse animal, este cão, Spike Rambo, né? Esses animais têm o direito fundamental à vida, à liberdade e, quem sabe, à reparação de danos. E por isso eu termino aí, Esther, o quarto e último momento fundamental da história do momento do direito animal, o reconhecimento da capacidade processual dos animais. Que, para quem é professor de processo civil, é algo extraordinário. Quando, professora Carla, eu me deparei no famoso decreto 24.645 de 34, de Getúlio Vargas, certamente os médicos veterinários conhecem isso muito bem, né? Dizendo que os animais, Yuri, serão assistidos em juízo pelo Ministério Público, pelas sociedades protetoras dos animais e pelos seus substitutos, por um processualista. Aquilo foi, sabe, absolutamente encantador. Serão assistidos em juízo. E é exatamente o decreto de Getúlio Vargas que hoje tem sido utilizado para possibilitar esse quarto grande momento. Os animais estão reagindo. Em juízo, os animais estão ocupando o polo ativo de demandas judiciais. Estão sendo autores de ações de reparação de danos. Temos aqui vários advogados animalistas responsáveis pelo patrocínio dessa causa. E essa causa não é uma aventura. Nós já temos reconhecimento de juízes sobre a capacidade processual dos animais, que significa, em outros termos, que se animais têm direitos, esses direitos podem ser defendidos através do processo judicial perante o Poder Judiciário. E quem é autor de uma demanda jamais poderá ser afirmado como coisa. Coisas não vão a juízo. Coisas não têm advogado. Somente sujeitos de direitos podem ser admitidos para estarem em juízo defendendo seus próprios direitos. Nós tivemos aí, né, a decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, de setembro de 2021, reconhecendo pela primeira vez, de forma expressa, a capacidade de ser parte de animais não humanos. 2021, em plena pandemia, uma das vitórias mais expressivas da advocacia animalista, do direito animal e do trabalho de todos vocês. Nada disso aconteceu por acaso. São momentos, são lutas diárias, é sofrimento de ver uma derrota, mas sempre estar energizado para continuar. Se os advogados animalistas desistissem na primeira derrota, nós não estaríamos nem aqui, né? Eu digo advogados, mas quando eu falo advogados, todos aqueles que atuam nesses processos judiciais, e os médicos veterinários, os peritos, todos aqueles que estão conosco, né, Esther, tem feito a diferença, completa diferença, no sucesso daquilo que nós vemos chamando de judicialização do direito animal. Então, olha, eu tenho muita esperança. Eu sou otimista. Temos muito ainda para avançar. O futuro aí nos reserva muita luta. Esperamos que 2023 já seja um pouco melhor, né? Nos dê um pouco mais de ar para respirar. Eu acredito que isso vai acontecer.
mas as coisas estão acontecendo no ritmo que tem que acontecer. Infelizmente, não é possível, talvez, avançar, sem atropelar os momentos da história, né? Mas é exatamente o compromisso de cada um de vocês nas suas respectivas áreas que está permitindo que a nossa esperança continue muito viva. Eu termino agradecendo mais uma vez a doutora Vânia Plaza, doutora Rita Garcia, doutora Carla Molento e a toda a equipe de organização deste evento pela possibilidade de a gente estar todo mundo junto, reunido, podendo aqui comungar do mesmo esforço e da mesma esperança de um mundo melhor para todos e todas, independentemente da espécie. Muito obrigado. Obrigada, doutor Vicente. Bom, agora nós vamos ter 5 minutos para uma conversa rápida de vocês com o doutor Vicente. Se alguém tiver alguma pergunta, eu peço que sejam perguntas bem objetivas, bem claras, para que a gente possa aproveitar esse momento. Enquanto eu chego até a professora Carla, nós temos 2 editoras aqui hoje, prestigiando o evento. Então, vocês podem, depois, nos intervalos, tentarem observar. A primeira editora daqui é a da PUC. Eles vão ficar somente hoje. Eles estão com 30% de desconto em todos os livros que tem ali na mesa. Vocês podem procurar pelo Wagner. E a segunda editora é a Livraria Chani. E eles estão com o livro do professor Vicente. Também tem outros livros maravilhosos sobre o direito e a dignidade animal. Obrigada. Só para quebrar o gelo, né, para iniciar as perguntas, eu quero fazer uma pergunta bem pontual, porque minha vontade é falar muito, como é um prazer lhe ouvir e como sempre é uma sensação de esperança, né, nos avanços que já conquistamos e nos muitos que ainda conquistaremos. Muito obrigada, professor Vicente. Eu queria fazer uma pergunta, um assunto que nós conversamos sempre que temos oportunidade, mas talvez para expandir para uma reflexão conjunta, como anda o reconhecimento dos animais como pessoas. Nós temos trabalhado agora no Lobeia, eu aproveito para mencionar, visitem os pôsteres, tem um pôster que é uma orientação da Isadora, agradeço a Isadora, ajudou muito na comissão científica. Isadora, se você puder levantar, se você estiver por aqui, muito obrigada. Ela trabalha com personalidade de gatos. Isso significa reconhecer que cada gato é diferente, tem sua forma de reagir e tem sua personalidade, né? Como a gente faz para que, perante a lei, os animais sejam entendidos como pessoas que eles são, né? Se puder falar um pouquinho sobre isso, agradeço. Professora Carla, eu acho que essa pergunta seria a melhor dirigida para a Valesca Mendes, que é a grande... Ela tem a produção teórica dela para o reconhecimento de animais como pessoas, né, a partir da interpretação do próprio Código Civil, né? A gente tem vários diálogos em relação a isso. Eu tenho encontrado uma dificuldade para isso, mas entendendo que a consideração de animais como pessoas no direito não é a mesma consideração de animais como pessoas na ética ou na própria concepção natural, né? De reconhecer que os animais têm uma personalidade natural, cada um é diferente. Inequivocamente, é possível dizer que animais são pessoas, né? E a Declaração de Cambridge está aí exatamente para reforçar esse aspecto. Mas o campo do direito é um pouco mais conservador em relação a isso, né? Há uma tendência de se exigir um reconhecimento mais expresso da lei no que tange a chamada personalidade jurídica, que para que alguém, né, ou alguma entidade seja considerada pessoa, nós temos que afirmar que ela é dotada de personalidade jurídica. E eu sempre tenho pessoalmente uma dificuldade para poder afirmar que os animais em geral, como se o animal fosse algo universal, uma coisa só.
né? Dizer, todos os animais são pessoas. E eu fico com dificuldade de poder defender isso quando você se depara com determinados animais que não conseguem sequer garantir o direito à vida. Aí, como é que eu vou? A minha dificuldade de chegar e dizer assim, numa plateia de juristas, olha, sim, o boi, a vaca, o porco e a galinha, que são explorados pela pecuária e a pecuária é protegida pela Constituição, são pessoas. E amanhã eu vou falar exatamente sobre isso, eu estou dando um passo atrás para poder dar 2 à frente. Eu afirmo que todos os animais, inclusive os animais de produção, são sujeitos de direitos. Ainda não vejo que a gente tenha consistência para poder afirmar que são pessoas, todos são pessoas. Mas alguns animais estão, do ponto de vista jurídico, chegando lá. É o caso, por exemplo, dos cetáceos. A proteção jurídica dos cetáceos no Brasil, né, é possível afirmar, e eu vou falar amanhã, é possível dizer que cetáceos têm direito à vida, à liberdade, é proibido pescar, é proibido molestar, a proteção jurídica dos cetáceos chega muito próximo à personalidade jurídica, porque eles têm todos os direitos que eles precisam para ter uma vida digna, plena. Agora, como é que eu vou afirmar que os animais submetidos à pecuária se eu não consigo nem sequer dizer que eles têm garantido pela Constituição, pelas leis, o direito à vida? Né? Então, eu prefiro ser um pouco conservador nesse momento e afirmar que mesmo esses animais são sujeitos de direitos, podem ser defendidos perante o Poder Judiciário em várias situações, como tem, o fórum tem sido extraordinário nesse sentido, né? Mas a grande sacada, poder afirmar que mesmo esses animais têm direitos fundamentais. Essa é a grande sacada. Quando eu comecei em 2017 as minhas primeiras elaborações, eu tive um professor daqui da Universidade Federal do Paraná e ele falou assim, cara, é impossível você afirmar que animais são sujeitos de direitos. Animais são coisas, porque eles podem ser abatidos para fins econômicos, para fins de consumo. Como é que você vai defender que animais são sujeitos de direitos? Vejam, é como se todos os animais fossem iguais no mesmo sentido, fossem usados no mesmo sentido, estivessem na mesma situação, como o animal fosse uma categoria abstrata. Então, eu acho que a gente existe construção nesse sentido, mas que o momento ainda é de afirmação que os animais são sujeitos de direitos. Né? Talvez uma preparação para um futuro mais alvissareiro. Talvez não todos os animais serem considerados pessoas, mas uma grande parcela deles, e eu acho que até cães e gatos estão ali também nesse ponto de transição para também serem reconhecidos como dotados de personalidade jurídica. A Valesca sabe, eu deixo ali, eu digo assim, nós estamos no momento de elaboração de uma teoria dogmática. Eu acho que o futuro vai nos possibilitar afirmar, se não todos num primeiro momento, mas muitos deles podem ter reconhecido a sua personalidade jurídica. Eu queria pedir a compreensão de todos vocês pelo avançado da hora. Nós vamos ter depois uma nova oportunidade no final dessa noite, para que vocês todos possam fazer todas as considerações, tá bom? Porque senão a gente vai se prolongar demais e a gente tem 5 palestrantes, embora de palestras mais curtas, para estar falando com vocês. Então, eu queria mais uma vez pedir uma salva de palmas para o doutor Vicente, convidar o senhor para o final voltar à mesa, por favor, doutor Vicente, para que a gente possa responder a todas essas questões. Bom, dando prosseguimento agora, a gente fez uma pequena inversão aqui na nossa pauta, porque a gente está com uma dificuldade de conexão com a próxima palestrante, que seria a Amanda. Eu gostaria de chamar a professora doutora Carla Molento, que é professora aqui da casa, né? Acho que ela dispensa grandes apresentações. Se eu fosse fazer uma apresentação aqui, a gente ia ficar muitos minutos. Não que ela não merecesse, né? Mas eu acho que dispensa essa apresentação, o tamanho, a capacidade, o currículo e tudo que ela produz para todos nós, principalmente pelos animais. E hoje ela vai estar falando conosco aqui sobre a carne sem abate e seu impacto para a relação entre os seres humanos e os animais.
Fique à vontade. Boa noite. A gente fez essa inversão, né, por uma questão de uma ocorrência nesse momento, e eu fiquei com a difícil tarefa de falar depois do professor Vicente. Então, eu queria dizer que eu estou muito, muito, muito feliz de recebê-los, todos vocês, tantas pessoas, algumas que eu conheço ainda só de nome, né? Outras tantas que a gente já conhece há mais tempo, mas recebê-los aqui na nossa casa, na UFPR, é um prazer muito grande, então estou muito, muito feliz. Assim como as pessoas daqui, né? Pessoas importantes para a proteção animal. Obrigada, Larissa. Para a proteção animal aqui do nosso município, eu destaco, eu agradeço em nome da Laélia, a proteção animal aqui de Curitiba, do estado do Paraná, enfim. Tenho muito para falar, tenho pouco tempo. Vou direto, então, ao nosso tema. Nós temos trabalhado muito, dedicado uma carga horária cada vez maior no Labeia para trabalhar com a zootecnia celular. E a gente aproveita esse momento, então, para trazer um pouco do que a gente tem visto, e acho que fica uma conexão perfeita ao longo da minha fala com a questão do reconhecimento dos animais como sujeitos, a questão da punição de crimes de maus tratos, a questão de reconhecimento dos animais como pessoas. Eu acho que tudo isso passa um pouco por essa questão da produção de alimentos de origem animal, do fato de que, genuinamente, as sociedades humanas no mundo inteiro gostam, querem comer produtos de origem animal. Por mais que nós vivamos, talvez, no nosso convívio com muitas pessoas vegetarianas e veganas, os números mundiais apontam para um crescimento de demanda de produtos de origem animal infinito. Não tem um ponto de inflexão ainda em nenhuma projeção. A humanidade está demandando cada vez mais carne, por exemplo, né? Então, a gente pensa que uma nova forma de produzir carne seria uma solução, contribuição, pelo menos maravilhosa, para tirar os animais dessa conversa, enquanto a gente decide, né, que percentual da humanidade vai realmente conseguir fazer uma reflexão e chegar a um momento de questionar o consumo de produtos de origem animal. Então, vamos ver se eu entendo aqui. Acho que o laser é este, talvez? Isso. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a motivação, né? Depois a gente tem outros palestrantes falando sobre a celular também. Mas por que, então, a gente pensa que a carne sem abate, a carne celular, carne de laboratório, carne sintética, são todos sinônimos. Carne cultivada, que é o nome que está ficando talvez mais consolidado, é tudo sinônimo, né? Porque a gente pensa que isso traz um alívio enorme para os animais de uma maneira direta e indireta. Então, eu gostaria de passar um pouquinho, muito rapidamente, mas passar pela história do consumo de carne pelo ser humano até chegar no presente. E por que aqui, no presente, a gente tem essa demanda por uma nova indústria, uma nova forma de se produzir alimentos. E aí o que isso nos faz ver em relação a um possível futuro em termos de consequências diretas e indiretas para os animais. Eu gosto muito desse esquema publicado por filósofos em 2017, que tenta contar um pouco a historinha, né, da relação entre a humanidade e o consumo de carne, né? Então, eles dividem em 4 períodos, né? O período de reciprocidade, que foi, sem dúvida nenhuma, a maior parte da evolução do ser humano, que vai até o início da domesticação de animais, em que o ser humano era caçador-coletor, muito mais coletor do que caçador, né? Mas praticava caça para consumo de animais e tinha uma relação com esses animais que era uma relação que os autores chamam de deferência. Nessa relação, os animais, eram entendidos como sujeitos também. Isso vai começar a mudar quando entra o período da domesticação animal, de domesticação de animais e plantas, que acontece cerca de 12 a 14 mil anos atrás, quando o ser humano deixa de ser nômade, começa a ter formas de produzir alimento e poder se manter, então, na mesma região geográfica, produzindo alimentos para seu próprio sustento, sem precisar migrar quando o alimento se extingue, né? Então, durante esse período, os autores chamam de ritualismo, porque tinha o abate, né, de animais tinha muito a ver com rituais religiosos, e eles dizem que o animal passa a ser, então, um sujeito submetido ao domínio do ser humano, mas ele ainda é reconhecido como um outro ser que tem
características de sujeito individual, né? Quando a gente passa, então, desses 12, 14 mil anos atrás, até o segunda metade do século XX, a gente tem um outro processo, que é o processo da Revolução Verde, uma enorme, né, busca por aumento na forma de produção de alimentos, e aí começam os sistemas intensivos de produção animal. E nesse período, então, eles chamam de ocultação, e eles chamam de sociedade pós-domesticação, porque aqui o animal já não é mais um animal. Aqui o animal passa a ser uma commodity, aqui ele passa a ser uma peça numa máquina que quer trabalhar de forma cada vez mais rápida para trazer cada vez mais alimento, mais barato para a humanidade, né? Então, eles chamam de um período de ocultação. Por quê? Porque as pessoas que consomem esse alimento estão mais distantes e, na maioria das vezes, nem sabem como esse alimento é produzido, né? Então, essa é a característica de ocultação que eles descrevem. Quando essa ocultação começa a ficar mais frágil e as pessoas começam a ver como é produzido esse alimento, aí vem a fase atual, segundo os autores, né, que é a fase de confronto, a fase de desgosto da sociedade em relação à forma de produção de alimentos de origem animal e a retomada da ideia de que os animais, sim, são de fato sujeitos, né? Então, isso aqui é uma perspectiva da filosofia, mas eu acho que conta bastante a história de como nós chegamos até aqui, e esse confronto vai se expressar de várias maneiras, né? Uma dessas maneiras é buscar outras formas de se produzir proteínas, né, ou alimentos para o ser humano que não envolvam essa forma de tratamento dos animais. Então, o que é o presente que a gente está contestando, que então entra nessa questão do confronto? O presente, a realidade da esmagadora maioria dos animais que são utilizados para a produção de alimentos, e aqui a gente está falando da produção industrial de alimentos, é a produção intensiva. Essa foto é de uma granja de produção de porcos no estado do Paraná, típica. Isso não é uma foto extrema, foto típica. Então, quando alguém vai no supermercado e compra um presunto, está endossando essa indústria aqui. Olha o tamanho do espaço de vida dessa porca. Então, daria para falar muita coisa, mas acho que todos aqui nós estamos falando, né, para amigos morais, para pessoas que têm já essa sensibilidade, né? Esse é um outro exemplo, né? Produção de ovos em gaiolas. Aí eu destaco um trabalho belíssimo que o Fórum tem feito no Brasil, no sentido de mudar a realidade, né, de milhões de aves, né, de galinhas que são mantidas nessa situação, na produção industrial de ovos. Então, essa é a realidade que está exigindo confronto, né? E aí vem uma outra forma de se contar essa história, que eu gosto muito, que já é uma forma ligada às previsões sobre o futuro da produção de alimentos de origem animal para o ser humano, né? Esse relatório é um relatório bem interessante. Esse gráfico, ele traz mais ou menos a mesma trajetória, tá? Então, pré-domesticação, aquele período de caçador-coletor, até mais ou menos 12 mil anos atrás. Reparem que aqui no eixo Y a gente tem capacidade de produção de alimentos para alimentar o ser humano, né? E aqui no eixo X a gente tem o tempo, mas ele está em exponencial. Então, embora essas colunas tenham a mesma largura, elas diferem 1000 vezes em termos de unidade, tá? Então, aqui são mais de 100 mil anos, nesse período pré-domesticação. Aqui vem, então, a domesticação. Aí você tem um aumento na capacidade de produzir alimentos de origem animal. Aí você tem só 10 mil anos aqui. Aqui era 100 mil anos, aqui são 10 mil anos. E você tem, então, essa produção animal naquele período que eles chamavam de domesticação, que vai, pela maior parte desse período, né, dominar, até que vem a Revolução Verde. O que a Revolução Verde faz? Um grande aumento na capacidade de produção de alimentos de novo, né? E hoje ela está meio estabilizada, tentando ainda, tem muito investimento em pesquisa para que a produção intensiva seja ainda mais intensiva, para que seja mais capaz de produzir alimentos por unidade de recurso utilizado, mas essa capacidade ela não tem muito mais para onde crescer, né? E aqui vem o momento que a gente está vendo da domesticação, que esses autores, Tub e Seva, chamam de segunda domesticação, que é a domesticação das células e dos micro-organismos, que é uma nova forma, é uma inovação
completamente disruptiva, uma maneira completamente diferente de produzir carne, né? E a previsão em termos de capacidade de produção de alimentos, olhem, o tamanho dessa curva, né? Então, em termos de segurança alimentar para a humanidade, também é uma promessa bastante positiva. Vou acelerar um pouco para dar conta dos slides todos. Vários motivos, essa nova forma de produzir alimentos para os seres humanos, tanto as carnes vegetais quanto as celulares, se relacionam com 11 dos 17 objetivos do desenvolvimento sustentável. Difícil imaginar qualquer outra inovação que tenha um impacto tão grande para a humanidade, né? E tem basicamente 4 motivações: sustentabilidade, ela é muito mais eficiente no uso de recursos ambientais por unidade de alimento produzido. Segurança alimentar, como eu acabei de falar. Saúde pública não vai vir da carne celular, gripe aviária, gripe suína, surtos de tuberculose, surtos de salmonelose, tantas outras zoonoses que existem, que são provenientes da produção animal intensiva, né? Mas o principal motivo que a gente vai discutir aqui, claro, é a motivação pela justiça com os animais. Aqui só para mostrar que, na opinião das pessoas, quando a gente pergunta os benefícios da carne celular, as palavras maiores são as mais mencionadas, né? E isso é uma pesquisa de residentes de Curitiba e de Joinville, que é a maior cidade do estado de Santa Catarina, e vocês podem ver que os benefícios percebidos, os maiores são em termos de bem-estar animal e de meio ambiente, tá? Então, a gente vê uma tentativa de falar só em meio ambiente, mas a sociedade genuinamente pede por melhorias em termos de proteção animal. Isso aqui é uma projeção de possíveis benefícios diretos. Este é um dos trabalhos publicados durante o mestrado da Marina Heidemann, ela vai estar conversando com vocês já também. E aqui é uma projeção para o ano de 2040. E o número que está dentro dos animais é o número de indivíduos, né, em bilhões. A projeção do número de animais que estariam envolvidos no sistema de produção de alimentos em 2040, de acordo com a projeção de aumento de demanda de carne, caso não houvesse outras formas de se produzir carne, seria de 1 bilhão e pouco de bois, 1 bilhão e pouco de porcos e 31 bilhões de aves. Caso não houvesse produtos alternativos. Isso aqui já não é verdade, porque a gente já vê carne vegetal no mercado, a gente já vê uma substituição, né? O que pode acontecer se as previsões em termos da carne celular se tornarem de fato verdadeiras? A gente vai ver uma diminuição no total de animais para mais ou menos esse número aqui. Esses números são tão grandes, né, que a gente tem dificuldade de imaginar 31 bilhões de galinhas, né? Mas ele será reduzido. Então, o benefício direto mais óbvio das carnes alternativas é que vai diminuir o número de animais envolvidos nos sistemas produtivos, né? Então, esse é o benefício direto mais óbvio. Tem uma questão mais complexa aqui de como será o grau de bem-estar desses animais, que é o nosso eixo Y aqui. Nesse futuro, tem 2 hipóteses aí, né? Mas a gente não vai entrar em detalhes por causa do tempo. Depois a gente pode conversar. E aqui vem os benefícios indiretos aos animais, que aqui a gente vai começar a ver uma relação com a fala de abertura, né? Que é o fato de que produzir carne pelos métodos convencionais requer o abate, requer matar um animal. E esse fato que está sustentado numa demanda que é genuína da sociedade, que a maior parte da sociedade continua mantendo, ele acaba impedindo avanços na proteção animal. Porque a gente acaba, para falar em termos mais simples do que a gente escuta assim, mas a gente mata os animais para comer. Então, seja lá qual área for que a gente estiver conversando de proteção animal, parece que a gente fica um pouco esvaziado, é verdade, a gente mata, né? Então, essa frase de abertura desse trabalho da Marina é que o abate coloca o debate sobre o que é aceitável se fazer aos animais numa barra, né, num nível muito, muito, muito baixo. Muito difícil avançar mais enquanto a gente tiver essa situação como algo normal, né? Então, em termos de benefícios indiretos que a gente pode imaginar, de novas formas de se produzir carne, leite, ovos, né? Estou falando da carne, mas se expande a todos os produtos de origem animal.
é uma nova possibilidade de relação com os animais. Quem é essa pessoa? Quem conhece? É o Sansão. É o Sansão, né? O Sansão, acho que todo mundo aqui lembra, né? Ele foi vítima de um ato terrível de crueldade e acabou motivando uma ampla discussão para aumentar a punição para crimes de maus tratos contra animais. E ele não conseguiu atingir todos os animais, né? Para que essa lei fosse realmente publicada, teve que entrar isso, né? E eu, assim, concordo 100% com o professor Vicente. Que maravilha que foi publicada, e é assim que a gente tem que avançar onde é possível, né? Mas por que será que foi feita essa pressão para se restringir a cão e gato? O que atrapalha? Por que a gente não consegue uma lei que puna maus tratos para todos os animais? E aí, para finalizar, eu queria trazer mais duas ideias aqui. A primeira é desse artigo maravilhoso da filósofa professora Cor van der Ville, que é uma filósofa da Universidade de Wageningen. E eu acho que esse trabalho, só o título dele já nos ilumina, né? Então, ela pergunta como que a carne normal, né, a carne convencional, se torna estranha à medida que a carne cultivada se torna mais normal, né? Então, como a gente vai mudando paradigmas também quando a gente muda uma prática, por exemplo, de produção de alimentos. E como é importante a gente falar, a gente naturalizar a carne celular, que é uma coisa nova que as pessoas, num primeiro momento, estranham, né? E como isso vai, talvez, trazer uma possibilidade de estranhamento, de um novo estranhamento, né? No fato da gente colocar os animais nesses sistemas superlotados, matar os animais para comer, quando a gente tem outras formas de produzir alimentos, né? Então, esse trabalho, ele traz uma reflexão muito interessante, a gente percebe isso. Os trabalhos de intenção de consumo de carne celular vão mostrando que a intenção de consumo aumenta, na medida em que os respondentes estão numa sociedade onde esse tema já foi falado, onde já não tem mais aquele medo do novo de forma tão intensa, né? Eu não sei como é que está meu tempo, Stefano. Terminou? Um minuto. Então vamos falar rápido. Não está passando, tá? Última historinha a contar para vocês, que eu acho que é um exemplo bem bacana para eu compartilhar com vocês por que eu tenho tanta esperança nas novas formas de produção de alimentos, por que a ciência e a nova tecnologia, elas podem vir como uma resposta, às vezes até inesperada, mas com um efeito espetacular em termos de proteção animal, né? Essa foto é de um artigo que falava sobre a grande crise do esterco de cavalo em Nova York no ano de 1894, quando eles fizeram uma junta de engenheiros para saber o que fazer, porque Nova York já era uma cidade, um núcleo ali de movimentação de comércio, né? Cidade maravilhosa, que eu acho ainda é até hoje, mas o transporte todo era feito por cavalos. E Nova York é uma ilha. Mais transporte, mais movimento, mais comércio, mais carroça, mais cavalo, mais esterco. E eles não tinham mais onde pôr esterco, né? E eles estavam vivendo uma crise pensando, nós vamos afundar em esterco, nós não temos mais o que fazer, como nós vamos resolver este problema, né? E nessa mesma época, algumas das primeiras ONGs de proteção animal estavam com um foco muito grande em cavalo, porque um cenário desse, a gente pode imaginar que tem muito maus tratos para cavalo, né? Então, eles descreviam cavalos que trabalhavam até exaustão, alguns caíam, cavalos que eram abandonados, se eles já não estavam mais em condição de transportar, ela encontrava cavalo ao lado das vias, abandonados, moribundos, então era uma situação caótica em termos de qualidade de vida dos cavalos também. E as ONGs estavam tentando participar desses momentos de decisão, trazer a voz do cavalo, né? Embora, se hoje ainda é difícil, imagine quanto difícil devia ser nesse contexto. Mas aí, quem foi que tirou os cavalos dessa situação em Nova York? Não se afundou em esterco? Foi uma outra coisa que estava acontecendo num outro cenário, com outras motivações, né? Não estou dizendo que Henry Ford estava preocupado com os cavalos, mas o desenvolvimento, e principalmente quando a produção de automóveis começou a ser feita em escala e o preço caiu, começou a ser acessível,
a gente viu a transição no sistema de transporte para o motor, né? Então, com isso, eu encerro aqui minha fala, querendo dizer que uma inovação disruptiva, ela é uma nova forma, uma forma completamente diferente de se fazer algo, se atingir o mesmo objetivo, que só é aceita se ela for de qualidade em termos do serviço que ela entrega, se ela tiver preço, se ela tiver aceitação pela sociedade, e a gente espera que tudo isso aconteça com a carne celular, para o bem, então, de bilhões de animais. Muito obrigada, desculpe ser me atrasando aqui. Agradecer à professora Carla e já dar prosseguimento aqui para a nossa próxima convidada, que é a Marina Sucha Heidemann. Ela é médica veterinária pela PUC do Paraná, mestre em ciências veterinárias, com ênfase em bem-estar animal e um projeto focado no estudo da perspectiva dos profissionais e consequências ao bem-estar animal com relação à carne celular. Ela trabalhou como consultora independente na área de proteínas alternativas e atualmente é analista de um fundo de capital de risco com foco em investimentos em startups de proteínas e materiais alternativos. Seja muito bem-vinda, Marina. É uma alegria ter você conosco hoje aqui. Obrigada. Obrigada. Esse espaço. Deixa eu só, peraí. Falo um pouco demais. Talvez vou tentar ver quem é que está com tempo de ser. Bom, faz muito tempo que eu não faço eventos presenciais. Vamos ver como é que vamos fazer esse hoje. Espero que eu fale dentro do tempo. Para mim é uma alegria muito, muito grande estar aqui hoje. Estava falando até com a Karen. No último evento que a gente teve do fórum, que foi lá em Belo Horizonte, eu apresentei meu primeiro resumo de mestrado, que foi premiado. Então, para mim, é muito legal estar aqui hoje também, fazendo esse evento com a Fórum. Lógico que é lisonjeiro demais estar na minha segunda casa, aqui a Federal, né, que foi onde eu consegui o meu título de mestre, com todo mundo do Labeia, né, com a professora Carmen, minha orientadora. E também eu estava me lembrando que um dos primeiros eventos, se não foi o primeiro evento que eu participei de bem-estar animal da minha vida, foi o evento que foi feito a declaração de Curitiba, de Ciência e Consciência Animal. Então, assim, tem um histórico bem grande, é bem legal estar no palco aqui hoje, então espero que vocês também curtam a minha apresentação. Vai ser uma parte aí dos dados que eu captei, junto com a professora Carla, né, do meu mestrado. Então, hoje nós vamos ver os gargalos de percepção, o exemplo dos profissionais envolvidos com a carne convencional. Eu só queria perguntar, né, como a gente teve essa transferência de palestras, todo mundo aqui entende de onde vem a carne celular? Levanta a mão para mim, por gentileza. Todo mundo sabe de onde vem a carne celular? Beleza, então fechou. Sabe? Só a família Labé. Uhul! Isso aí. Então, beleza. Então, aqui introduzindo um pouquinho, por que a gente quis fazer esse estudo, né? A gente viu que tinham muitos estudos já, né, desde 2013, quando foi o boom dessa tecnologia de carne celular, né, que saiu aí com o hambúrguer, né, do Dr. Mark Post, que vinham fazendo muitos estudos com consumidores, né, para saber a percepção de consumidores acerca de carne celular. Mas faltavam estudos com profissionais, né? Principalmente a gente queria, lógico, né, puxar um pouco para o nosso lado, saber qual seria a perspectiva de médicos veterinários e zootecnistas. Afinal de contas, em algum momento, né, se não, a gente gostaria, lógico, desde o início, nós gostaríamos de estar inseridos nessa cadeia desde o início, porque nós temos muito a ver com essa cadeia, muito mais do que nós imaginaríamos, né?
Então, nós gostaríamos de saber aí qual seria a perspectiva de médicos veterinários e zootecnistas em relação à tecnologia da carne celular. Bom, peraí. Oi? Ai, peraí. Agora bom. Ai. Bom, então, como a gente fez esse estudo, né? Então, foi a partir de um questionário online, e esse questionário a gente fez pelo Google Forms mesmo, foi um questionário de 15 minutos, foi um questionário breve, com 47 questões, 30 objetivas e 17 discursivas. Esse questionário a gente tentou ver se as pessoas eram bem informadas em relação à tecnologia de carne celular. Então, vimos aí se tinham conhecimento acerca dessa tecnologia. E também quisemos ver comparações entre os dois tipos de produção. Então, entre a produção convencional e a produção celular. E para ver aí benefícios e problemas em relação a essas duas tecnologias. E também abordamos questões de saúde, questões de bem-estar animal, questões de meio ambiente, questões de eficiência de produção. E também, para saber quais seriam realmente as perspectivas, né, vimos qual o provável posicionamento de médicos veterinários, zootecnistas e engenheiros de bioprocessos. Por que colocamos essa categoria a mais de engenheiros de bioprocessos? Porque entendemos que essa categoria, né, de profissionais já estaria inserida nessa área e gostaríamos de ver se teria um contraponto para perceber essa resistência, né, se haveria essa resistência realmente das categorias de médicos veterinários e zootecnistas. Bom, então nós conseguimos captar aí 272 respondentes, em sua maioria médicos veterinários, 209 médicos veterinários e 63 zootecnistas. Dentre as análises estatísticas feitas, a gente, para essas considerações entre as comparações das produções, né, convencionais convencional e celular, e também se tratando de saúde, meio ambiente, etc., a gente fez análise de classes latentes. Essa análise é para a gente perceber qual seria a tendência de um padrão de resposta da população. E nisso a gente percebeu aí duas classes latentes. A gente padronizou, a gente colocou um nome, né, de pró-carne convencional e pró-carne celular. Então, na classe latente 1, as pessoas mais pró-carne convencional seriam as pessoas que têm tendência a responder com mais favoritismo, mais positivamente à carne convencional. E a classe latente 2 seria mais pró-carne celular, que teria aí mais um padrão de resposta mais favorita para a carne celular. E nessa classe latente 2, esse grupo era composto por mulheres, médicos veterinários, vegetarianos e veganos. Mas aqui eu tenho tempo só de analisar algumas questões com vocês, então nós vamos analisar algumas perguntas mais importantes de serem discutidas. Então, uma delas, que é uma das mais legais, né, no vídeo de palavras, nós gostamos bastante de fazer nesses questionários. Então, o que vem à sua mente quando você pensa em carne celular? Cite as 3 primeiras palavras que vêm, né? Então, aqui, como padrão, né, de nuvens de palavras, a gente coloca as palavras que são apresentadas mais vezes, né, com mais frequências, as palavras são destacadas maiores, né, e num padrão daí de escala de cinza são as que se apresentam mais escuras. Então, como tem mais médicos veterinários, né, a gente tem mais palavras, mais disposição de palavras e zootecnistas. Mas a gente percebeu que tem algumas palavras que se apresentam em ambos, né, os grupos. E o que é legal a gente discutir aqui, que é importante a gente discutir aqui? Primeiramente, a palavra artificial. Essa palavra ela tem uma denotação muito negativa, né, em relação, principalmente quando a gente está considerando a resistência desses grupos, a gente percebe, né, que, lógico, pela própria palavra, né, ela traz aí essa ideia de não natural, né? Mas esses autores, eles discutem justamente
o fato da gente fazer essa comparação, por exemplo, com a produção convencional, né? Porque na produção convencional, como nós sabemos, a gente também tem muita coisa que não é natural, né? Como o próprio nome diz, a gente tem na produção a inseminação artificial. E se a gente pegar, né, os galpões, a gente vai ter ali a temperatura, a umidade, a própria alimentação feita de uma maneira completamente artificial. Então, isso pode ser um contraponto, né, para ser discutido. Além do que, no próprio processo de produção de carne celular, a célula é natural, né? Então, isso também tem que ser considerado. Então, tanto que é por isso que hoje em dia a gente discute muito, né, o fato de colocar o nome como carne celular ou carne cultivada, você quebrar esse padrão de carne sintética ou carne artificial, né? É uma carne de laboratório, em algum momento é produzido, né, artificialmente, em condições artificiais, porém, tem uma célula, né? Bom, outras respostas, né, que a gente viu aí em ambos os grupos. Tasteless e flavor, né? Então, sem gosto, sem sabor. Isso é muito importante, né? Tanto em consumidores quanto qualquer grupo que a gente for pesquisar, é importante que sejam considerados fatores de mimetização da carne. Então, tanto fatores de textura, sabor, né? A carne tem que ter todas as questões, tem que ser igual, tem que ser idêntica, né, à carne convencional. Então, isso é extremamente importante para qualquer grupo de pessoas que seja pesquisado. Bom, e em terceiro lugar, a própria professora Carla estava falando, né, do estranhismo, né? Bom, aqui a gente vê a palavra strange, né? Isso é o quê? A gente sempre considera estranho uma tecnologia diferente, uma coisa diferente que a gente desconhece. Então, isso a gente percebe que talvez as pessoas não fossem tão informadas assim. Porque quando a gente desconhece alguma coisa, a gente tem uma tendência à neofobia, que é o medo do novo. Então, isso também pode estar relacionado à resistência. Bom, e daí agora, analisando o gráfico que a gente fez aí para saber das respostas realmente da percepção dessas categorias de profissionais que a gente colocou. Então, quando a gente pergunta para esses profissionais, né, qual seria a percepção deles em relação aos profissionais médicos veterinários ou tecnistas e engenheiros de bioprocessos? Eles seriam favoráveis, seriam desfavoráveis a essa tecnologia? Então, a gente percebe que, para médicos veterinários ou tecnistas, eles seriam desfavoráveis, né? Eles acham que essas duas classes profissionais seriam desfavoráveis, não favoráveis. Enquanto engenheiros de bioprocessos teriam uma tendência mais favorável, teriam uma tendência a ser mais favoráveis. E a gente perguntou daí, deixou um espaço para dar a justificativa. E com isso a gente fez uma tabela, é uma tabela bem longa, então eu trouxe uma parte da tabela para a gente analisar algumas respostas de zootecnistas. Bom, aqui a gente fez uma análise chamada discurso do sujeito coletivo, que é basicamente você pegar uma frase e você coletar um núcleo central dessa frase para você poder fazer uma contagem de quantas vezes, né, também vendo uma frequência aí, para você poder encontrar um porquê, né, disso estar aparecendo tantas vezes. Então, aqui a gente tem, por exemplo, só volta para mim, perdão, desculpa. Então, a gente tem área de atuação, perda de emprego, todos esses foram núcleos que a gente conseguiu coletar das frases. Então, aqui são as respostas do zootecnista em relação ao que ele acha do veterinário, do zootecnista e de engenheiro de bioprocessos. Então, como ele vê, né, desfavorável, a gente tem área de atuação, principalmente, então isso a gente pode considerar aí como sendo uma forma também de resistência, e como sendo um dos exemplos, aqui eu trago um dos exemplos, né, de justificativa que deram para essa área de atuação. Então, a produção animal faz parte das atribuições desses profissionais. Então, aí a gente vê que, realmente, né, a gente sabe que uma das atribuições do médico veterinário é realmente trabalhar, né, na produção animal.
Então, isso é uma característica que eles acham que talvez para o veterinário isso seja desfavorável, então, em considerando em relação à tecnologia da carne celular. Bom, e em relação à própria área, né, de profissional, ao próprio zootecnista, também desfavorável aqui agora analisando perda de emprego, pois sentirão que sua profissão será ameaçada. Essa questão da ameaça apareceu muito no nosso, como justificativas. Então, a gente ficou bem impressionado enquanto isso apareceu. Já em relação a engenheiros de bioprocessos, a gente percebeu várias respostas como favoráveis, né, tanto para médicos veterinários quanto para zootecnistas. E aqui eu trago uma frase como a oferta de emprego, possibilidade de atuação dessa área e novas ofertas de emprego. Então, aqui, né, bem contrário, né? E então, nesse sentido, a gente percebe aí que há uma resistência mesmo, e a gente percebe que a resistência vem principalmente porque eles se sentem ameaçados em relação a essa questão de perda de emprego, de a gente vai perder a nossa área de trabalho. Isso não é para a gente. E por que será que isso acontece, né? Então, vamos analisar um pouco de como seria e averiguar um pouco como é que seria a cadeia de produção da carne cultivada, né? Então, qual seria a análise, talvez, de uma pessoa resistente, do médico veterinário resistente, um zootecnista resistente, né? Talvez eu só tenha essa área aqui para trabalhar. Reprodução dos animais, maternidade, crescimento e engorda dos animais, né? Então, a coleta de células musculares de animal vivo, a multiplicação de células laboratório, isso daí seria tudo para engenheiros de bioprocessos. Não tem como trabalhar nisso, né? Então, ao invés de se engajar nessa nova área, o médico veterinário zootecnista, ele se vê resistente, ele não enxerga o quanto ele pode entrar nessa nova área, né? E, claro, é uma nova forma, é uma nova cadeia, uma cadeia que está sendo acessória nesse momento, talvez em algum momento seja substitutiva, talvez. Mas por que não a gente pode, né, se ver nessa nova área? Então, a partir do meu orientador, Dr. Germano, a gente propôs, né, e também com a professora Carmen, a gente propôs aí uma nova cadeia de valor. Essa cadeia, ela está sendo sempre renovada, né? Eu posso dizer agora, trabalhando na área, que a gente tem propostas de novas startups o tempo inteiro, estão numa dinâmica muito diferenciada. Então, assim, nada aqui é completamente certo, né? Ainda é muito incerto, a gente ainda tem essa tecnologia se transformando o tempo todo. Porém, aqui a gente tem estratégias que são muito as colocações aqui são muito certas em relação ao processo, né, da carne cultivada, da carne celular. Então, a gente tem que entender, né, que a partir da resistência, a partir das ameaças, a gente tem que criar as oportunidades. Então, o médico veterinário zootecnista, ele tem que entender que... Opa, vou falar... E no momento em que são coletadas as células, que por enquanto ainda há necessidade de coleta de células dos animais, ele vai estar presente. Quando está sendo feito o processo de imortalização celular, ele também vai estar presente. Para saber qual a melhor raça, ele também vai estar presente. Para você poder fazer a imortalização, o banco de células, ele também vai estar presente. Todos os suprimentos celulares, para você poder transformar o soro fetal bovino em algum tipo de meio de cultura eficiente o suficiente para poder substituir o soro fetal bovino, para que seja um soro fetal, para que seja um meio de cultura totalmente plant-based, que pode ser feito por outro tipo de tecnologia, também, o veterinário, o zootecnista, ele pode estar presente também. Para toda a questão de bioreatores, para descobrir essa nova tecnologia, ele também pode estar presente. Além disso, né, nas novas fábricas que a gente vê que estão sendo transformadas, nós já temos 3 fábricas enormes, né, ao redor do mundo, uma em Israel, nos Estados Unidos e outra na Europa.
O médico veterinário e o zootecnista, ele precisa estar presente lá. A gente não tem papel lá ainda, e a gente precisa estar lá. Então, de certa forma, se a gente não está presente, a gente que vai estar sendo substituído. Então, nessas fábricas, a gente também tem que estar presente, né? Óbvio, porque se a gente entende de carne, se a gente entende da mimetização, a gente que vai saber o que é melhor para colocar na carne, a gente que vai saber qual é o melhor processo de inovação, a gente que vai saber qual é a tecnologia de produtos de origem celular, né? Então, como criar novos produtos que se adaptem aos novos gostos das pessoas, né? Transformar os produtos. E, claro, não só no processo todo, né? Mas a gente nunca pensa muito na finalização, mas também na gestão toda da cadeia, né? O médico veterinário presente. E também fazer todos esses links, né? Todo o networking, toda a questão de vendas, que isso foi a questão que daí entrou o Germano, né? Na parte de administração e da cadeia global de valor, que a gente nunca tinha pensado muito, né, professora? Mas na questão da gestão toda de cadeia, na questão de inovação, na questão de mercado em si, o médico veterinário e o zootecnista também tem papéis fundamentais. Então, só finalizando as minhas considerações, né? Esse trabalho ele veio aí mostrar para a gente que existia, quero colocar no pretérito, existia uma resistência por falta de motivação. Porém, agora, a nossa estratégia é o engajamento. Então, eu convido a todos os médicos veterinários ou tecnistas, quem ainda não conhece a carne cultivada celular a fundo, por favor, venha conhecer conosco. E, como a professora Carla falou, né, essa segunda domesticação de células, né, então, tudo que a gente conhecia de estratégias ali de animais, né, então, a reprodução animal, a inseminação, enfim, a alimentação, tudo isso é só modificar o nome. É reprodução celular, alimentação de células, a saúde celular, a fiscalização, tudo isso pode ser cocriado, né? Por enquanto, cocriado, talvez a gente possa fazer uma revolução no futuro, né? A terceira revolução. E, lógico, né, como eu falei, a gente nunca pode deixar de pensar em outras capacidades que a gente também faz parte nessa cadeia global de valor. Então, ter esses conhecimentos de cadeia é fundamental para fazer toda a gestão. E essa foi a minha fala de hoje. Gente, muito obrigada. Muito obrigada, Marina. Muito bom ouvi-la. Já guardem suas perguntas, que logo mais vamos ter. Desculpem, passo para todos os questionamentos respondidos. Muito obrigada.